Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 6 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil tem recorde de contaminados e registra 600 mortes em 24 horas. São José dos Campos chega a 300 casos confirmados de coronavírus. Jacareí tem 50. Queda de isolamento ameaça flexibilização da quarentena em São José dos Campos e Taubaté. Estado nega pedido de bloqueio da rodovia dos Tamoios. STF dá 72 horas para governo apresentar vídeo da reunião entre Bolsonaro e Moro. Essas e muito mais notícias logo após o comercial ao vivo aqui no Abre Aspas. Fique com a gente. Nove horas e 37 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais um dia. Lembrando aí que estamos ao vivo, então vocês aí de casa que quiserem participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente, fiquem à vontade aí na live do jornal Abre Aspas, na página da SP-Rio, também do Jornal Vale. Já temos participações aqui, sempre presente, Valderi Teixeira aqui mandando bom dia pra gente, ótimo dia pra você, Valderi. Espero que eu esteja falando seu nome corretamente aí. Enfim, participem aqui conosco do Jornal Abre Aspas. Um prazer tê-los conosco. Vamos aos destaques de hoje. Dados de ontem do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou 600 novas mortes em pouco mais de 24 horas, número recorde. Também houve 6.935 novos casos confirmados no período. O recorde anterior era de 474 mortes registradas em um dia, em 28 de abril, quando o Brasil ultrapassou a China em número de mortes. Ao todo, são 114.715 casos confirmados e 7.921 mortes. Preocupante, né, Glauco? Mais. A gente teve uma redução de casos aí no domingo para cerca de 231. Parecia que a curva estava começando a descer, então a gente tem esse crescimento exponencial de novo, 600 casos, o que mostra que a doença ainda está no seu auge, né? Enfim, Glauco, temos que se preocupar muito com as cidades aí que têm o maior índice de mortalidade do Covid-19 por número de 100 mil habitantes. Então temos cidades como Manacaparu, no Amazonas, que tem uma mortalidade aí de 35,9 a cada 100 mil habitantes. É um número muito alto. São Paulo aí não é a cidade que mais tem caso, não é a primeira da lista, nem entre as primeiras. Então vem Manacaparu em primeiro, São Lourenço da Mata em Pernambuco em segundo, Iranduba em terceiro, ou seja, são cidades pequenas que têm muitas mortes, o que significa aí que a doença está amplamente disseminada nessas cidades do Amazonas, Pernambuco, enfim. Temos mais comentários aqui na página da SP-Rio, Glauco. O que aconteceu? O pessoal comentou logo no comecinho aí, mas eu não dei o bom dia para eles. A Eliane Barbosa, a Maísa Souza, enfim, ótimo dia para vocês que estão acompanhando o jornal Abre Aspas conosco, assim como fez a Helenice Nunes e a Eulália Ferreira. Ótimo dia para vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos e bem-vindas sempre. E olha só, apesar da região metropolitana de São Paulo concentrar o maior número de casos no estado, o contágio cresce a um ritmo 4 vezes maior no litoral e no interior, segundo material disponibilizado pelo governo de estado e divulgado pelo portal G1. No mês de abril, o número de casos registrados da doença cresceu 770% na região metropolitana da capital, passando de 2.793 para 24.309 casos. No interior litoral, no mesmo período, a quantidade de casos confirmados disparou 3.302%, salto de 129
para 4.389 casos. Esses dados, junto com o índice de isolamento social, que tem caído em todo o estado, fizeram o governo do estado agir, determinando o uso obrigatório de máscaras, que podem ser decisivos para a flexibilização ou até mesmo para o endurecimento da quarentena nas cidades. Os números são absurdos até, né? Exatamente, o que já era esperado. A gente já viu estudos aí preliminares feitos, por exemplo, pelo nosso comentarista aqui, o cientista social Leandro Besseneri, com o pessoal da Unicamp, que mostra que o foco da pandemia começa na capital, começa ali na região metropolitana de São Paulo e depois vai se disseminando pelo Vale do Paraíba, principalmente aí por onde tem várias estradas que cortam o estado. Então, esse número já era esperado, está crescendo sim no litoral norte, no litoral sul, no interior, como a região aqui do Vale do Paraíba. Então é importante a gente ficar atento a esses números, porque a gente está, obviamente, querendo essa flexibilização, mas o governo do estado já disse que a flexibilização não vai acontecer em cidades que têm menos de 50% de isolamento. Então, temos que ficar atentos a isso aí. Não tem dúvida, a gente pode observar aqui um arrefecimento nas medidas de segurança por parte da população, claro, por uma série de fatores. A insegurança, ter que ganhar dinheiro e, particularmente também, a esse volume de confusão e confusões criadas aí pelos nossos diletos, suas excelências, também conhecido como nossos políticos. Então existe sim um sentimento de perplexidade com relação e descrença, mas os números estão aí. Nós não podemos arrefecer os cuidados neste momento. É uma coisa muito séria, continua sendo muito séria sim. Nós todos temos que tomar cuidado. E o último boletim epidemiológico de São José dos Campos registrou a marca de 300 casos confirmados, com 14 mortes provocadas pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, há 273 pessoas que foram infectadas e estão em casa. Destas, 174 se recuperaram. Outras 13 encontram-se internadas, 8 na UTI. Em Jacareí, subiu para 50 casos confirmados de Covid-19, com 5 mortes. O número de recuperados está em 31. Igual, quando a gente falando aqui do Vale do Paraíba agora, né? A cada 3 municípios da RM Vale, 2 já confirmaram casos de coronavírus. Para a gente ser mais claro, né, das 39 cidades que compõem aqui a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 27 delas já têm caso confirmado. O Vale do Paraíba tem até agora 693 diagnósticos positivos da doença e ainda investiga quase 1.000 casos, ou seja, a nossa região aí já pode se considerar que tem uma ampla disseminação aqui por quase todas as cidades, né? Não tem dúvida. E sendo um pouco mais específico ainda, os casos de pacientes com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus já estão espalhados por 25 bairros de Taubaté. O levantamento foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira. O município soma 42 casos com 4 mortes. O mapeamento, feito com base nos registros da Vigilância Epidemiológica, mostrou que o Jardim das Nações e o Centro são os locais com o maior número de confirmações, equivalente a 26,8% dos casos. Não foram divulgados detalhes de outros bairros. E o governo do estado de São Paulo não deve impor restrições na rodovia dos Tamoios, mesmo com o pedido da Prefeitura de Caraguatatuba. No ofício enviado pelo prefeito Aguiar Júnior, ele afirmava que o município possui um número reduzido de leitos e grande fluxo diário de turistas. Em nota, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, pediu para que as pessoas respeitem o momento de distanciamento social e não utilizem as rodovias como rota turística. Douglas, ontem eu acho que a gente citou
Exatamente isso daí. O momento em que nós estamos vivendo e algumas pessoas que insistem, com todo o respeito, a fazer turismo numa época de pandemia. É impressionante isso. Pois é, Gal, que a nossa região aqui tem um potencial turístico enorme, com as cidades do litoral norte, com a Rota da Fé em Aparecida, e todas essas cidades estão dando ótimo exemplo de distanciamento social. São Sebastião, há meses está dando exemplo como o melhor isolamento social do estado. Então, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Aparecida, Campos do Jordão, nessa época de frio, estão tentando manter os turistas fora da cidade. Você acha que uma cidade que vive de economia turística está gostando disso? É óbvio que não. A cidade, com certeza, terá grandes impactos econômicos. Mas esses gestores, prefeitos, consideram isso fundamental para evitar que o pessoal aí que venha da grande capital, que é o local que mais tem casos de coronavírus, ou até aqui de São José dos Campos, que tem cerca de 300 casos aí de coronavírus, desçam aí para o litoral ou subam para a Serra da Mantiqueira e levem junto com eles os casos de coronavírus para cidades que têm menos estruturas de hospitais, né? Não tem a menor dúvida. Existe um termo chamado saúde pública. A saúde pública não é só mais uma denominação de suas excelências, os nossos políticos, ou do governo. A saúde pública, nós todos somos e estamos dentro dela. Então, é imprescindível que você tenha essa consciência e faça a sua parte. Não é o momento de fazer turismo, tá bom? E a flexibilização da quarentena a partir de 11 de maio está ameaçada em São José dos Campos e Taubaté, cidades que não têm conseguido passar de 50% de taxa de isolamento social nos dias úteis. As duas maiores cidades do Vale têm a maior parte dos dias úteis, desde 20 de março, com a taxa de isolamento em 50% ou abaixo. São 14 dos 29 dias do período sem alcançar o índice mínimo. Para o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo, abaixo da taxa não permite flexibilizar o isolamento. Outro problema que nós já temos aqui no Vale do Paraíba, né, Douglas? Pois é, Galco, a gente sabe que as cidades de São José dos Campos e Taubaté, as maiores do Vale, não têm conseguido aí baixar o índice de isolamento para baixo de 50% durante os dias de semana, né? Que são os dias aí que o pessoal geralmente tem se movimentado pela cidade. Já conversamos aqui com o Marcos Vignoli, né? O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, e ele disse que o governo do estado está estudando o que fazer. Porque, por exemplo, Jacareí tem conseguido manter uma taxa aí de 51, 52, 50, que é considerada mínima para a reabertura. E São José dos Campos não. Então, como é que o governo do estado vai fazer? Vai abrir Jacareí e não São José, que são cidades vizinhas? Exatamente. Fica muito complicado, né? Porque a gente sabe que daí existiria essa migração da população de uma cidade para outra. Enfim, vamos aguardar, né? O governo do estado deve se pronunciar no máximo até sexta-feira, dia 8, sobre como vai funcionar essa flexibilização que é tão aguardada aí por muitas pessoas aqui da nossa cidade. Não tem a menor dúvida. Se não houver aí a adequação à curva do isolamento, não vai haver flexibilização e aí a culpa não é dos outros. Nos cumpre fazer o que é solicitado, pedido até agora. E hoje nós temos aqui, sentindo falta, mas temos via Skype aí, a opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia, internautas da SP Rio+. Bom, da semana passada para cá os assuntos continuam os mesmos, né? Que basicamente são Bolsonaro e coronavírus, né? Do coronavírus, o que a gente tem que observar é o seguinte, que o número de mortes por dia, que é um indicador, está diminuindo em São Paulo, né? Isso, se confirmar, é uma boa notícia. Eu, analisando os números aqui, observei o seguinte, de 22 de abril a 27 de abril, São Paulo pulou de 16 mil casos confirmados para em torno de 22 mil, com um aumento, então, de 36%. São José dos Campos, no mesmo período, pulou de 149 para 187, um aumento de 25%. Então, São Paulo, de 22 a 27 de abril, subiu 36% o número de doentes positivados. São José, de 22 a 27 de abril, subiu 25%. Na semana de 27 de abril a 4 de maio, São Paulo teve um aumento de 47% no número de casos confirmados.
e São José dos Campos teve um aumento de 48% de casos confirmados. Como já há 15 dias os exames que estavam parados lá no Adolfo Lutz foram todos liberados, não há mais esse fator de liberação de exames. Então, o que a gente observa, apesar dos números de São José continuarem muito abaixo, estão na faixa de 200 e poucos confirmados, o que a gente observa é que a velocidade de crescimento de São Paulo e de São José se igualaram. Lembrando, naquela primeira observação que eu fiz, a taxa de aumento de São José em 5, 6 dias estava de 25%. São Paulo, 36%. São José, na última semana, pulou para 48% e São Paulo, 47%. É provável que vai começar a acontecer aquilo que diziam que iria acontecer realmente, que é o espalhamento do coronavírus por todo o interior do estado. Né? De qualquer forma, os dados aqui ainda não são alarmantes, são até muito bons, né? E vamos aguardar a evolução. Mas, de qualquer forma, São José agora está no mesmo crescimento do estado de São Paulo. Ele estava muito abaixo. Outro assunto é o nosso amigo Bolsonaro. O presidente, no meu entender, está se demonstrando-se muito emocionalmente desequilibrado. Ontem, terça-feira, ele mandou os jornalistas calarem a boca, assim, falando de forma muito impositiva, autoritária, né? Quer dizer, ele está numa crescente de descompensação. Né? A posse do novo diretor-geral da PF ontem foi feita às pressas, rapidamente, tal, quer dizer, não há dúvida de que ele está meio desequilibrado emocionalmente. Né? O fato concreto é que o governo ele passa uma sensação de instabilidade para todos nós, né? Quer dizer, isso não é bom, né? Mais um assunto que aconteceu ontem também foi o diretor da Funarte, que tinha saído quando a Regina Duarte entrou, foi readmitido, né? E parece que temos aí um caso de fritura da Regina também, de mais um ministro, que é uma característica desse governo também, né? Ele não assume quando ele não quer um ministro e fica tentando desmoralizado pelas pontas, né? E eu diria que isso, de uma certa forma, é uma falta de caráter ou de hombridade de quem indica, né? Se você indica e chama uma pessoa para trabalhar com você, você tem que ter a hombridade, a delicadeza de também dizer a ele que ele não interessa mais, não ficar cozinhando o seu antigo e querido assessor. Mas é isso, mais uma semana pela frente aí cheia de emoções fortes. A maior parte delas vinda do gabinete da Presidência da República. Bom dia a todos, excelente quarta-feira. Até a próxima. Pois é, e a opinião do comentarista, Dr. Sebastião Domingues, e realmente emoção é o que não falta e as notícias continuam, não é? Pois é, Glauco, ele estava falando aí, o doutor Sebastião, muito obrigado pela sua participação, falando sobre a Regina Duarte, né, secretária de luxo aí da cultura, né? Pois bem, Regina Duarte tem uma reunião marcada hoje com o presidente Jair Bolsonaro para decidir aí seu futuro e o futuro do Ministério, Secretaria da Cultura, que é vinculada aí ao Ministério do Turismo. Enfim, Regina Duarte questionou ontem para uma entrevista numa rádio falando que Bolsonaro provavelmente não queria ela mais lá, né? Porque esse processo aí, logo no primeiro dia que ela assumiu, Mantovani foi saído do cargo, né? Não se sabe se foi ela que pediu sua exoneração, mas como ela entrou no dia e ele saiu no mesmo dia, dá-se a entender que isso. E Bolsonaro agora reconduziu Mantovani à frente da secretaria. Mantovani, que ficou muito conhecido aí na internet em um vídeo em que ele associa o rock ao satanismo e ao aborto. Enfim, Regina Duarte e Bolsonaro vão almoçar hoje juntos e eles que falavam tanto aí de casamento, vamos ver se vai ter divórcio ou reconciliação, né, Glauco? Não tenha dúvida, vamos aguardar aí as últimas notícias direto do Planeta Brasília, onde as coisas acontecem de maneira desconectadas com o resto do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, eu já o convido também, durante o segundo bloco, nós vamos conversar com Luana Menezes, gerente de marketing do Vale Sul Shopping, que agora, já pensando nos lojistas e em você para o Dia das Mães, criou um drive-thru para dar aquela alavancada nas vendas e, claro, garantir para você o presente para sua querida mamãe. Rápido intervalo
e já voltamos, fique com a gente. Nove horas e 57 minutos e estamos de volta ao vivo com abre aspas desta quarta-feira. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o auxílio de 125 bilhões de reais para os estados, o Distrito Federal e os municípios. O texto foi modificado pelos parlamentares e retorna para análise do Senado antes de seguir a sanção presidencial. Os deputados modificaram um dos critérios para a distribuição de recursos. Em vez de considerar a taxa de incidência de infectados, o dinheiro será distribuído de acordo com o total de casos registrados de coronavírus. O projeto de lei prevê que serão direcionados 60 bilhões em 4 parcelas mensais. Desse total, 50 bilhões serão para uso livre, sendo 30 bi para estados e 20 bi para os municípios. Os outros 10 bilhões terão que ser investidos exclusivamente em ações de saúde e assistência social. Como não participa do rateio dos municípios, o Distrito Federal receberá uma cota à parte. Ainda para aliviar os caixas, estados e municípios serão beneficiados com a liberação de 49 bilhões por meio da suspensão e negociação de dívidas com a União e com bancos públicos. As prefeituras serão beneficiadas ainda com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias, que venceriam até o final de 2020. E você ouviu o Glauco falando aí, todas as siglas que ele falou estão na casa dos bilhões, BI, nada de milhões. Então a gente vê que o aporte aí envolve um dinheiro alto, um dinheiro que vai custar caro. E vamos ver, após essa pandemia, como é que as contas oficiais do governo vão ficar, né? Não tem a menor dúvida, não existe milagre, isso é um fato. E olha só a contrapartida da coisa, a venda de veículos novos cai 76% em abril e tem pior quadrimestre desde 2006. Os dados são da FenaBrave, federação que reúne concessionárias espalhadas pelo país. Foram 55.700 unidades vendidas em abril, em soma, que já considera os veículos leves e pesados. É o menor volume para o mês desde o início da série histórica da FenaBrave em 2003. No acumulado dos primeiros 4 meses de 2020, foram vendidas 613.700 unidades, um recuo de 26,8% em relação a igual período do ano passado. É o menor volume para o primeiro quadrimestre desde 2006. O segmento de ônibus foi o que mais sofreu com a crise, registrando apenas 460 unidades vendidas no mês, retração de 78,5% em relação a abril do ano passado. Pois é, se você imaginar no Brasil inteiro aí, Brasil inteiro no mês foram vendidos apenas 480 ônibus, é muito pouco, né? E Glauco, outro número que impressionou também, ontem a gente estava falando aqui da produção industrial, da Embraer, do mercado exterior, perdão, né? A Embraer que teve mais de 80% aí de queda de arrecadação com vendas, enfim, saiu ontem também os números da produção industrial do mês de março, ou seja, o mês passado ainda. A produção industrial brasileira desabou 9,1% em março, na comparação com fevereiro, conforme divulgou aí o IBGE. É o pior resultado para meses de março desde 2002, quando essa pesquisa começou a ser feita. Ou seja, é o pior resultado da história. É algo que já era esperado, né? A produção industrial, como a gente sabe, com essa pandemia parou. Não se vende carros, então não se fabrica carros, por exemplo. O lado positivo, se tem um lado positivo todo dessa história, né, Glauco? É que os produtos aí de saúde, higiene básica, enfim, papel higiênico, absorvente, sabonete, tiveram alta aí neste gráfico aí que está generalizando a queda em quase todos os setores. Não tem dúvida, o Douglas, é engraçado,
Porque a gente tem ouvido falar muito, nós todos ouvindo falar muito, no famoso termo, o novo normal. Novo normal. Nós estamos passando realmente por um momento drástico na economia, não só brasileira, mas mundial. Então, realmente existirão adequações e principalmente existirão, nós até temos uma matéria hoje aqui no jornal, existem segmentos que estão tendo um desenvolvimento aceleradíssimo e um crescimento também. Claro, um momento muito tenso para todos os empresários, particularmente no Brasil, em que a gente não vê um viés a despeito da pretendida flexibilização aí, um viés realmente estudado, planejado para a gente voltar a essa produção. Momento difícil, mas com certeza também haverão momentos e segmentos que serão amplamente beneficiados. Cumpre a todos nós, principalmente a você empresário, já reimaginar qual será o seu novo normal. Pois é. Não é? Dando um exemplo prático aí, vamos supor que a GM aqui em São José dos Campos fabrica 100 carros na semana. Desses 100, 76 vão ficar ali parados no pátio, tomando sol, chuva, enfim. É uma perda de dinheiro. Então, as fábricas têm que reduzir a produção. Reduzindo a produção, a gente sabe aonde que isso vai chegar, né? Diretamente no trabalhador. Enfim, tempos de crise, esperamos aí o novo normal. O novo normal e outra coisa, se tem uma coisa em que o brasileiro se destaca, com certeza é o famoso jeitinho, mas não vamos chamar de jeitinho não, é a capacidade de se adequar. Porque como dizia aqui o nosso querido, que ótimo, já temos uma conexão aqui, estávamos aguardando. Oi Luana, tudo bom? Nós estamos em tempos aqui que a internet às vezes deixa a gente meio perdido aqui, mas um prazer tê-la. Você me ouve, você me vê, tudo certo aí? Bom dia, vejo sim, tá tudo certinho. Oh, que bom. Hoje nós temos o prazer de receber Luana Menezes, gerente de marketing do Vale Sul Shopping. Luana, tempos de pandemia, a gente falava tantas coisas aqui do novo normal e o Vale Sul, mais uma vez, aí trazendo à população e também aos seus lojistas a iniciativa de fazer com que as coisas tenham sim um viés de saída e um viés de melhora. O glorioso Dia das Mães, claro, uma data muito forte para o comércio, e o Vale Sul criou aí o drive-thru. Queria que você falasse um pouco a respeito disso aí. Bom para o comerciante e bom para o cliente também, não é? O Dia das Mães é a segunda data mais importante do varejo, né? A gente fez um pequeno teste em Páscoa, já fizemos um drive-thru também só com as lojas especialistas em chocolates lá no shopping, e dessa vez a gente resolveu repetir a ação de um modo mais ampliado, né? Com um número maior de lojistas participando. A gente tem hoje mais de 60 lojistas participando dessa ação, então é uma possibilidade de dar ao cliente o conforto de conseguir fazer as compras para o Dia das Mães, né? A gente quer presentear a mãe, independente do que está acontecendo, né, na nossa vida agora, e também ajudar o lojista, para ele poder vender, para que as coisas fiquem mais quentes agora, nessa data que é tão importante para o lojista também. Claro que essa ação ela foi pensada de maneira com que para os dois lados, tanto para o lojista quanto para o cliente, fosse feita com total segurança. Então, nós escolhemos portarias bem arejadas. O cliente não desce do carro para retirar o produto, né? Então, após ele comprar, fazer toda a compra pelo aplicativo, ele passa realmente só no shopping para retirar a sacola e para fazer pagamento em algumas vezes. Esse processo de pagamento e retirada de sacola, ele é feito dentro do carro. O lojista deve estar mascarado. A gente pede com a máscara, né, na verdade, de proteção. A gente pede, inclusive, que o cliente também use essa máscara de proteção. A portaria é bem arejada, então ele passa, pega a sacola, faz o pagamento sem sair do carro, para manter a segurança de todos. Perfeito, Luana, aqui é o Douglas, muito bom dia, Luana. E Luana, para o cliente agora aqui, para a gente que está interessado, quer comprar o presente para o Dia das Mães, como é que vai funcionar isso aí? Você falou no aplicativo, que aplicativo é esse? É só pesquisar, como é que é o nome? Eu faço a compra no aplicativo, tem como pagar no cartão de débito, dando um manual de instrução aí para quem ficar interessado.
Na verdade, é o aplicativo de conversa que é o WhatsApp, né? Certo. Nas nossas redes sociais e no nosso site a gente disponibilizou a lista. A gente até fez de uma maneira facinho para na hora que você clicar em cima da loja que você quer receber um catálogo, quer saber sobre um produto, você já vai abrir o aplicativo de conversa no seu dispositivo, tanto móvel quanto computador. Então, só basta que você tenha um número de WhatsApp, né? Que você tenha um aplicativo de WhatsApp para você começar a conversar com o lojista. Lá você vai poder pedir catálogo, você vai pedir fotos de produto, tamanho, detalhes. Você faz a compra pelo WhatsApp, você fala, eu quero essa calça jeans e nesse tamanho, você fecha com o lojista e muitos deles até também aceitam depósito, então é possível fazer um depósito para que o pagamento não seja feito na maquininha na hora da entrega. Caso você prefira fazer na maquininha, pode ser feito, mas assim, a gente aconselha que quanto maior o número de ações você faça virtualmente, melhor, porque o contato é menor, né? Então, se você conseguir fazer todo o processo virtualmente, inclusive o pagamento, o depósito, a transferência, é melhor, porque aí você realmente só vai passar e pegar a sacola. Perfeito. E como é que vai funcionar isso aí? Vai ter o pagamento do estacionamento, por exemplo? Você pode já dar qual portaria vai ser? Se vai ter fila ali no momento? Se já está disponível a partir de qual dia? Porque a gente sabe que o pessoal geralmente deixa aí para a última hora, né? Como é que vai funcionar isso aí? Agora com datas, os locais aí já para direcionar o público que esteja interessado. Tá. A gente começou a ação no dia 1º, ela vai até o dia 9, que é o sábado que antecede o domingo de mães. Então, até para aqueles que deixarem para a última hora, no sábado ainda dá tempo. A ação ela vai das 10 às 18 horas, que é o horário que a gente está atendendo no shopping com as operações essenciais que precisam estar abertas, como o nosso supermercado, né? E as portarias são a portaria E, que é a portaria do cinema, acho que todo mundo conhece mais como portaria do cinema, e a portaria C, que é a portaria da Fast Shop. Nós escolhemos essas duas portarias porque, além da gente ter um estacionamento muito amplo em frente delas, para que não haja fila, para que não forme fila, elas têm uma cobertura para caso de chuva ou mau tempo, né? Mas elas são portarias abertas, elas não estão no nosso subsolo, elas estão no nível térreo do shopping. E essa ação ela vai até o sábado, então quem ainda não comprou o presente da mamãe já pode começar a mandar as mensagens para os lojistas para ver quais são os produtos, o que tem interesse, para fazer essa retirada até o sábado. Perfeito. E Luana, segundo a Agência Brasil, a agência do governo aí, né? A venda do Dia das Mães no Brasil inteiro vai cair cerca de 60% aí. Qual a expectativa de vocês? A gente sabe que os shoppings, principalmente aqui, estão enfrentando grandes dificuldades. Essa expectativa de 60% deve se concretizar aqui em São José? A gente não consegue afirmar isso, porque é um cenário muito novo, né? Então, por exemplo, em Páscoa, os nossos lojistas venderam todo o estoque programado, que eles haviam comprado antes da gente iniciar a quarentena, ou antes da gente iniciar a luta contra esse vírus aqui no Brasil, né? Então, é muito incerto, a gente vai precisar terminar a campanha para conseguir mensurar. Luana Menezes, gerente de marketing do Vale Sul Shopping. Luana, parabéns pela iniciativa do Vale Sul Shopping. E é claro que a gente quer continuar informando, então qualquer nova informação você passe para a gente, que será um prazer. Foi um prazer tê-la conosco aqui e boa sorte a vocês, aos lojistas e, claro, a todos nós brasileiros nesse momento difícil. E já antecipando de vocês aí o parabéns às mães que sempre merecem tudo, né? Muito obrigado, Luana. Muito obrigada, parabéns às mães e bom restinho de semana para todo mundo. A vocês também, muito obrigado. E continuando, realmente é uma data que habita aí, né, o Douglas? Exatamente. O inconsciente de todo mundo. Um Dia das Mães difícil que a gente vai passar. Algumas pessoas não vão nem poder encontrar com a mãe, vão ver Exatamente. a mãe pelo vidro, mas vale a sua lembrança, isso que é o mais importante. E se a gente puder ajudar também os nossos comerciantes, bem legal também. Todos juntos vamos sair desta. Isso que é importante. Galcão, só complementando aí, você falou de lembranças, né? As prefeituras aqui de São José, Taubaté e Jacareí já ressaltaram que os cemitérios estarão fechados nos Dias das Mães. Bem lembrado. Então, para você aí que já
perdeu sua mãe, quer ter uma lembrança, tem um ir. costume de ir no Dia das Mães, os cemitérios estarão fechados, exatamente porque o coronavírus está sobrecarregando aí o setor de cemitérios, existe um perigo de contágio, um perigo de aglomerações, então as prefeituras já informaram. Então, para quem tem a mamãe presente ainda, vale um presente, para quem não tem, vale a lembrança em casa, sempre ressaltando isso. E o melhor presente, não tenha a menor dúvida, é a sua presença. Em tempos de pandemia, que seja virtual, mas esteja presente. Isso é imprescindível. E continuando, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu 72 horas para o governo entregar as gravações da reunião citada em depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A reunião foi realizada no dia 22 de abril, entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros. Moro prestou depoimento de mais de 8 horas no sábado, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ele foi questionado sobre as acusações de que Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares. A gravação, solicitada por Celso de Mello, refere-se ao trecho do depoimento em que Moro afirma que reunião do Conselho de Ministros com Bolsonaro cobrou a substituição do superintendente da PF do Rio de Janeiro e de Valeixo, além de relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. Segundo Moro, esta reunião tinha como tema a apresentação do Programa Econômico Pró-Brasil. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República pediu também o depoimento de 10 pessoas, entre elas 3 ministros e uma deputada. Pois é, estamos agora chegando aí na fase das provas, né, que se prove o que foi dito. Essas reuniões ministeriais normalmente são gravadas, então o governo com certeza deve ter aí o registro em áudio ou em vídeo, enfim. Tem 72 horas, o prazo foi dado, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela política que está acontecendo no meio de uma pandemia mundial de saúde. Dantesco isso. Porém, continuando, ainda em seu depoimento, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que recebeu uma mensagem de celular do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele teria afirmado expressamente que queria a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro sob sua influência, sem explicar seus interesses específicos nesse cargo. Bolsonaro teria enviado mensagem com as seguintes palavras a Moro: Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, Bolsonaro nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, e uma das suas primeiras medidas foi justamente trocar o comando da Superintendência da PF do Rio, colocando o delegado que liderava o Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, para a diretoria executiva do órgão. E o presidente pede desculpas à imprensa depois de mandar jornalistas calarem a boca. Na manhã de ontem, Bolsonaro deu respostas grosseiras enquanto fazia um rápido pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente atacava o jornal Folha de São Paulo e, quando os jornalistas tentaram fazer perguntas, ele disse: "Cala a boca, não te perguntei nada." A resposta foi dada à imprensa mais 2 vezes antes do presidente se retirar sem responder os questionamentos. À noite, Jair Bolsonaro se desculpou com os repórteres novamente no Alvorada. Abre aspas. "Quero me desculpar. De manhã fui grosseiro com uma senhora e um senhor aqui", disse o presidente. Pois é, Glauco, a gente sabe que o melhor caminho para o esclarecimento de todos os fatos sempre é o diálogo e a apresentação de provas. Ontem o Bolsonaro ficou muito irritado com a imprensa, mandou aí os jornalistas calarem a boca, que é uma reação de falta de educação clara,
E assim, ele estava muito irritado, mostrando aí o jornal Folha de São Paulo, que exatamente o acusava de ter segundas intenções com essa troca na superintendência da Polícia Federal. Então, se ele ficou irritado, queria provar que fizesse isso que ele fez à tarde. Peça desculpas, esclareça, mostre, como ele mostrou ali o celular para a imprensa, que tivesse feito isso antes, né? Antes de mandar aí deliberadamente os jornalistas calarem a boca, não deixou ninguém fazer nenhuma pergunta, saiu esbravejando. Se você não quer conversar com a imprensa, você pode fazer igual você fez hoje, né? O presidente Jair Bolsonaro hoje não conversou com a imprensa. Ele tem todo o direito também de não dar depoimentos. Mas enfim, calar a boca é uma grande falta de educação, pelo menos ele pediu desculpa aí à tarde. A gente sabe que é pouco, né? Mas enfim, esperamos aí que a postura de mandar os jornalistas calarem a boca não se repita. A palavra dita não tem volta. Rápido intervalo e voltamos com tempo e mais notícias para vocês. Fiquem com a gente. Dez horas 19 minutos e estamos de volta com Abre Aspas desta quarta-feira. E para você que gosta daquele friozinho a mais, está esperando chegar esse tempo para um vinhozinho e uma sopinha, vamos saber, parece que ele está chegando, vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos mudanças significativas no tempo a partir de hoje aqui na nossa região. O dia ainda começa com o céu parcialmente nublado e a presença do sol em algumas regiões. Mas a partir da tarde, teremos sim aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em algumas localidades. As temperaturas máximas ainda vão estar na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba, no litoral e em São Paulo. Já na Serra da Mantiqueira, a máxima prevista aí na casa dos 22 graus. A partir de amanhã, teremos um declínio acentuado nas temperaturas. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 18 graus. E as temperaturas mínimas também vão cair bastante, chegando aí perto dos 12, 13 graus na região do Vale e em São Paulo. Já na sexta-feira, a temperatura mínima pode chegar perto ou ficar até um pouco abaixo dos 10 graus lá em São Paulo. O dia de amanhã terá mais nebulosidade e chuva fraca isolada, mas a partir de sexta-feira não há mais previsão de chuva. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Mas o tempo realmente vai dar uma virada aí, não é, Douglas? Pois é, Glauco. A Defesa Civil aqui do estado de São Paulo emitiu um alerta de queda de temperatura extrema aí da quarta-feira até o sábado, aí, do dia 6 até o dia 9. E, Glauco, olha só que interessante. A região que mais vai ser afetada por essa queda rápida aí de temperatura vai ser a Serra da Mantiqueira, a gente sabe, os Campos do Jordão, as cidades mais altas aí do estado de São Paulo, podem chegar aí a ter mínima de até 4 graus, ou seja, os moradores de rua, os mais afetados, né? Inclusive na sexta-feira vamos conversar aqui com a secretária de Apoio Social de São José dos Campos, Edna Tralli, então fica o alerta aí de frio extremo nos próximos dias. Não tem dúvida, e o grande perigo é exatamente essa mudança brusca, né? Exatamente. Geralmente quem está um pouco mais fragilizado aí sente essas coisas. Então vamos tomar os cuidados, porque nós estamos na época de tomar cuidado com tudo no que se refere à saúde, tá bom? Continuando. Um avião Embraer Brasília, operado pela companhia aérea African Express Airways, caiu perto de El Bardali, na Somália, na madrugada desta segunda-feira, matando 6 ocupantes que estavam a bordo. As informações foram divulgadas pelo site Airway, especializado em aviação. Segundo o Airway, relatos ainda não confirmados indicam que a aeronave foi derrubada por engano após ser atingida por um foguete disparado por militares da Etiópia que policiam a região. As forças etíopes não estariam cientes de que o avião deveria aterrissar em El Bardali e entenderam a aproximação da aeronave como uma ameaça. Esta foi a primeira vez que um avião comercial da Embraer foi abatido
Em nota divulgada no Twitter, o Ministério de Transporte e Aviação Civil da República Federal da Somália lamentou o acidente e disse que o governo está conduzindo uma investigação completa. Tem que ter essa investigação completa, assim, para se apurar os fatos, porque quando você abate um avião civil erradamente é um prejuízo enorme, né? Porque um avião civil não está preparado para esse tipo de combate, né? Não é um avião de combate e as pessoas ali não tinham nada a ver com isso, provavelmente. Tem que se apurar a investigação, né? Enfim, não é a primeira vez que isso já aconteceu. Esse ano tivemos aquele triste episódio no Irã, que abateu um avião comercial e com mais de 200 pessoas a bordo. Enfim, a gente mostra que a guerra é prejudicial até quando não está tendo guerra, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e principalmente que quando a comunicação não é eficiente e principalmente clara, a tragédia mora exatamente ali. Isso é um terrível. Pandemia. Crise para uns, mas indiscutivelmente sucesso para outros. A pandemia da Covid-19 forçou a rápida adoção do trabalho em casa por empresas de todo o mundo. E olha só, nos 3 primeiros meses de 2020, o patrimônio de Eric Yuan, fundador do Zoom, um app de serviços de videoconferências, cresceu mais 4 bilhões de dólares, chegando à marca aí dos 7,8 bilhões de dólares, algo aí em torno de 45 bilhões de reais. Até o final do ano passado, o Zoom registrava 10 milhões de usuários ativos por dia. Hoje, eles somam 300 milhões. Conforme matéria da Tecmundo, a razão para esse sucesso repentino basicamente se deve às medidas de distanciamento social físico adotadas como uma das soluções para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Douglas, esse é só um dos exemplos de como nós já falamos no começo dessa edição, de vários segmentos que indiscutivelmente serão e já estão sendo beneficiados por essa pandemia como um todo. Agora, um fato bem relevante, nós citamos o Eric Yuan aqui como um deles, e com certeza existirão outros multimilionários que estão se transformando em muitas vezes multimilionários, bilionários aí, exatamente com o novo normal aí, né, Douglas? Pois é, a gente sabe que o aplicativo Zoom aí está sendo muito usado para reuniões de comércios, aulas online, enfim, é encontro de amigos que não podem se encontrar aí, sair de casa para ter esse contato físico, e o Zoom foi um aplicativo que se mostrou muito eficaz. Nós aqui da SP Rio Mais estamos usando também os recursos externos, né? Os vídeos online aí, videoconferências para realizar entrevistas, como você pode ver. Então, é a tecnologia a serviço da saúde, né? Porque a gente sabe que quando o entrevistado não pode vir até aqui, a gente vai até ele pela internet. Muito legal. Enfim, alguns se beneficiam, né? Com certeza esse rapaz da Zoom aí já tinha um patrimônio grande, ou seja, já era um expert em tecnologia. Multiplicou, né? Agora ele se multiplicou, enfim, cada um ganhando um pouquinho do bolo aí que foi criado com a pandemia. Não tem dúvida, mas fica aí também o exemplo para que todos nós teremos de nos reinventar. Dê uma chance para a sua ideia, a gente já está tendo esse isolamento, maquine algumas ideias aí, quem sabe pode ser, como diziam antigamente, o pulo do gato. E atenção os cidadãos que não estão em dia com o título de eleitor. Vocês têm até hoje para regularizar a situação. Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro para prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. Devido ao fechamento dos cartórios eleitorais pelas complicações da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um site para a regularização eletrônica do documento. Então é facinho, se anote aí, claro, né, www.tse.jus.br. Repetindo, você está vendo aí na tela, tse.jus.br. Então se regularize lá, senão você pode ficar fora destas eleições. E o Instituto de Pesquisa Biotecnológica de Israel, integrado ao Ministério da Defesa, anunciou que desenvolveu um anticorpo para o coronavírus SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2, que se prepara para registrar a patente e que, em breve, entrará em contato com empresas farmacêuticas para produzir em escala comercial. Em comunicado conjunto com o Ministério, o Centro de Pesquisa afirma que o anticorpo desenvolvido ataca o vírus nos doentes e consegue neutralizá-lo. O comunicado não esclarece se foram realizados testes do anticorpo em humanos. Funcionários de alto cargo da pasta disseram à estação de rádio estatal CAN que a descoberta é a primeira do tipo em nível mundial. Pois é, uma boa notícia, né, Glauco? A gente sempre tenta dar essas boas notícias aqui, mais por fim do jornal, para você ter essa esperança. A gente ressalta que no momento não tem nenhuma vacina milagrosa ainda, nenhum remédio milagroso ainda. O coronavírus ainda segue sendo uma doença sem remédio pronto para isso. Mas enfim, Israel aí a gente sabe que tem uma tecnologia de saúde de ponta, está testando aí esse novo anticorpo. A gente espera que seja assim que possível testado em humanos, porque a gente sabe que o coronavírus, essa pandemia, ainda não tem receita, não tem remédio. A única receita é o distanciamento social. Não tem dúvida. E Israel, com toda a sua tecnologia, claro, cerra fileiras com tantos outros países do resto do mundo que detêm também uma tecnologia muito importante neste combate. Mas como o Douglas disse, nós ainda não temos a vacina, mas nós vamos chegar lá. Um parênteses. Os países que estão na frente são aqueles que investem em tecnologia. E isso é muito importante. Para isso nós temos que ter pesquisadores e aí você já imagina a cadeia abaixo. Coisa que nós ainda estamos muito aquém no nosso querido Brasil. E repetindo que a prevenção é o que diz tudo, o uso de máscara nas ruas das cidades do estado de São Paulo será obrigatório a partir de amanhã. Com isso, além da obrigatoriedade do uso em transporte público, os paulistas serão obrigados a usar a máscara, mesmo a de tecido, em qualquer espaço público, ou seja, quando precisarem sair de casa. A regulamentação sobre esse decreto caberá a cada prefeitura. São elas que vão definir a fiscalização e a aplicação das penalidades a quem desobedecer a medida. Pois é, o governador ontem questionado sobre como seriam essas penalidades, ele disse que iam ficar a cargo das prefeituras, mas, por exemplo, né, os ônibus serão multados se você entrar sem a máscara no transporte público, as empresas de ônibus. Ou seja, quando o motorista te vê entrando no ônibus, se você estiver sem máscara, isso pode acarretar aí sobre o serviço dele. Então ele não vai te deixar entrar no ônibus sem máscara. Então não adianta insistir, esbravejar, brigar. Saiu de casa, pegue a sua máscara aí, máscara de tecido, máscara de papel, enfim. Tem que sair de casa com máscara porque você não vai conseguir fazer serviços ou entrar no ônibus, ou no Uber 99, táxi, ou até mesmo no comércio, ou até mesmo, né, dependendo de cada cidade, ser abordado aí por uma equipe de fiscalização. Então, vale sempre o lembrete. A máscara nesse momento é essencial, então use ela, assim como também higienizar sempre as mãos, não fazer aglomerações, manter a distância sempre de uma pessoa para outra em filas de banco, por exemplo, enfim, medidas básicas para a gente tentar diminuir a disseminação do coronavírus. Não tem dúvida, cumprir com as regras é o maior sinal de respeito para com você e, claro, com a sociedade. Douglas, eu quero encerrar o jornal hoje mandando um abraço e os profundos respeitos, como você bem lembrou agora há pouco aqui em off, aos professores que estão vivendo um momento absolutamente difícil e, para variar, tão esquecidos no meio disso tudo, mas que estão fazendo uma diferença enorme. Boa parte deles estão tendo que aprender a mexer com uma tecnologia que não estavam tão habituados e, mais uma vez, estão dando provas de que são eles que levam esse país nas costas. Então, o meu profundo, creio que o Douglas também, nossos profundos respeitos a todos esses professores que, mais uma vez, a despeito das dificuldades, conseguem se reinventar. Parabéns
a todos vocês mesmo, né, Douglas? Exatamente, a gente sempre ressalta aí os profissionais que não só para o caso da pandemia, não, no dia a dia tem que ser ressaltados os professores, profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, enfim, a todos vocês aí, força nesse momento complicado, né? Ótimo trabalho para vocês e até amanhã, Glauco. Até amanhã, Douglas, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. Fica aqui a dica, prepare a sua roupinha de frio, porque o tempo vai virar. E a gente espera por você para mais um Abre Aspas. Ótima quarta-feira e até amanhã.